Oi pessoal, tudo bem? Estamos voltando com nossos vídeos, então, pedido de todos. Hoje, então, nosso assunto é sobre obesidade. Então, vamos conversar um pouco sobre essa doença, que é uma doença crônica, e como é hipertensão, diabetes. Obesidade, ela é vista por muitas pessoas, tanto profissionais da saúde, né, médicos, quanto os pacientes, as pessoas, como não com a devida atenção e preocupação que deveria ter. Por quê? Porque a obesidade ela traz uma série de outros problemas de saúde graves. Então a gente tem que começar a encarar a obesidade como uma doença crônica como ela é, igual hipertensão, igual diabetes, tá? O que causa então, o que é a obesidade? A obesidade é o excesso de gordura no nosso corpo, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho desse problema que a gente vive hoje, a obesidade, hoje existe 20 milhões de brasileiros obesos, tá? E 50% dos brasileiros têm sobrepeso, tá? Sobrepeso não é só obesidade, tá? Agora eu vou explicar qual a diferença entre sobrepeso e obesidade. O que causa então a obesidade, né? Todo mundo vai dizer, é fácil, é comer muito. É o excesso de ingestão calórica, né? A gente comer mais do que precisa, é não praticar exercício físico, né? Não gastar as calorias que a gente ingere. E outras situações são genética, né? A pessoa já tem a genética de ser a família estar acima do peso, maus hábitos alimentares adotados pela família, então a criança já nasce, já cresce dentro daquele maus hábitos alimentares e aprende a comer assim errado e faça a vida comendo errado. Outra situação é o baixo metabolismo, né, o metabolismo baixo, né, e outras coisas que também podem estar associadas e atrapalhando, né, contribuindo com a obesidade, é a ansiedade e a compulsão alimentar, tá? Como é que eu faço o diagnóstico de obesidade? Então, a gente faz através do IMC, que é a medida do peso e da altura, né? Se discute muito isso porque uma pessoa pode ser musculosa e ter um IMC alto. Ok, concordo com vocês. Mas só tem uma situação, a gente faz a bioimpedância da pessoa. A bioimpedância é uma balança que ela verifica a quantidade de gordura que a gente tem no corpo, a quantidade de músculo, a quantidade de água, tá? Então é uma medida fiel, né? E a gente calcula através dessa bioimpedância o quanto que deveria a pessoa deveria ter para aquela idade, para aquela altura, a quantidade de músculo e de gordura, tá? Como é que eu posso suspeitar que eu estou com obesidade, né? Alguns sintomas, tá? Da obesidade. Então, sintomas da obesidade, as roupas estarem mais apertadas, né? A gente começa a ver que tá engordando. Apneia do sono, distúrbios menstruais, tá? Então, a síndrome dos ovários policísticos é muito relacionada à obesidade, tá? Dificuldade para se movimentar, dificuldade, sede de cansaço, né? Extremo, né? O que antes não sentia, né? Dificuldades para fazer coisas que faziam mais facilidade, né? O tratamento, então, como é que a gente trata a obesidade? A gente trata a obesidade aprendendo a alimentar-se corretamente, porque assim como a gente aprende, né, a se alimentar errado, a gente tem que voltar e aprender a se alimentar corretamente, se alimentar certo, tá? A gente também tem que fazer tratamento, né? Às vezes o tratamento exige, né, algum uso de alguma medicação, porque a pessoa, quando a gente está acima do peso, o nosso organismo não quer mais voltar a ser magro, né? Então, ele tem essa tendência de que quanto mais acumula, mais ele quer acumular, né? Gordura, né? Enfim. E então, a gente tem que lidar contra o nosso organismo, tá? Quando a gente começa a emagrecer, o nosso organismo começa a entender que a gente está doente. Então, a gente tem que tentar burlar o organismo para ele entender que não, que aquele peso acima que é problema, tá? Então, às vezes precisamos usar medicamentos, né? E a pessoas também, às vezes a pessoa tem muito peso e às vezes também tem indicação de fazer bariátrica, né? Bariátrica, a indicação é quando o IMC é acima de 35 e tem algum problema de saúde, como hipertensão, diabetes, né? Entre outros, ou IMC acima de 40, tá? Outra situação assim,
quais são os impactos que a obesidade traz na vida da pessoa, né? Os impactos são aumento da pressão alta, né? Diabetes, AVC, infarto, problema de colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado, né? Gordura no fígado, a gordura se acumula ali no fígado porque está em excesso no organismo, então ali é um órgão de armazenamento. Só que a gente consegue ver, né, a gordura no fígado, mas assim como tem no fígado, tem em todo o organismo, né? Tá dentro dos teus vasos, tá no coração, tá no meio dos intestinos, tá? Então essa gordura no meio dos órgãos é a gordura perigosa, é que leva a pessoa a ter um infarto, a ter um AVC, tá? Aumenta o risco, né, de ter essas doenças, né? E também tem alguns cânceres associados a má alimentação e estar acima do peso. Entre eles câncer de mama, câncer de intestino. Então a gente tem que se cuidar, tá? Tá, agora eu tô acima do peso, o que que eu faço, né? Como é que eu posso me tratar? Então, o que a gente tem que procurar? Primeiro, um profissional, né, que faça o tratamento, porque só dizer assim a pessoa faz dieta e exercício, isso é muito ruim falar isso para uma pessoa, porque por mais força de vontade que a pessoa tenha, quando a pessoa está num estágio de obesidade, não consegue perder peso só com dieta e exercício, né? Tem vários estudos que mostram que a pessoa, às vezes, pela essa função do organismo, né, existe uma série de substâncias e coisas acontecendo, principalmente no nível cerebral, que não deixa a pessoa perder peso. Então, é muita crueldade chegar para uma pessoa que está tentando, né, que está motivada, dizer para ela, fecha a boca e vai caminhar. Não é assim que funciona. Então, tu procura um profissional adequado, né? Aqui na clínica eu me especializei em nutrologia, exatamente para atender esse público, né, que tem dificuldade, que tenta, né? Não é fácil, eu sei que não é, mas a gente não pode desistir, né? Porque ao longo do tempo, né, isso vai estar acarretando outros problemas de saúde. Então, o tratamento é um tratamento de doença crônica, né? Então, é um tratamento que depois que a gente consegue chegar no peso adequado, tem que se manter o tratamento, né? No sentido assim, manter o exercício físico, manter a alimentação correta, né? E às vezes até mesmo medicação. Porque a obesidade é uma doença crônica, né? Então não adianta a gente emagrecer, tô linda, maravilhosa, minha autoestima tá 100%, e aí eu volto a ter todos aqueles hábitos alimentares ruins de novo, paro de fazer meus exercícios, daqui a pouco eu já engordei 10 quilos de novo. Então não é isso que a gente quer que a pessoa aprenda novamente a se alimentar bem e viver bem, tá? Então, como eu falei, aqui na clínica eu atendo nutrologia e tô aqui esperando vocês, então, para quem sofre desse problema, pra gente tratar. Uma outra coisa muito importante de falar é que a obesidade não é só a parte estética, então, né? A obesidade mexe com muita autoestima, e a autoestima, se a pessoa tem problemas de autoestima, leva a depressão, leva a ansiedade e gera compulsão alimentar, né, e outras compulsões, e aí acaba um problema piorando o outro, né? Então a gente tem que conversar, identificar quais são os problemas e por que a pessoa não consegue emagrecer, e aí então tratar tudo junto, né? Para que a pessoa consiga chegar no peso adequado, tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar a compulsão que ela tem, né? Para tudo vir caminhando junto e a pessoa chega no resultado que ela, né, e que o médico traçaram juntos. Espero ter ajudado vocês, ter feito vocês entenderem um pouco mais sobre o que é a obesidade, né? E por que tem que se tratar, né? Não é legal ser gordinho, no sentido assim, eu sou um gordinho saudável. O gordinho saudável não existe. Obesidade é uma doença séria e tem que ser levada a sério. Um bom dia para vocês. Qualquer coisa, estou aqui na clínica esperando por vocês. Tchau!